Boa tarde. Hoje, dia 21 de novembro de 2020, estamos aqui na nossa escola dominical. Vamos continuar no capítulo 9 de Daniel. Nosso pastor está com a palavra para dar sequência ao nosso estudo. Muito bem. Não vou ler o texto, porque é o texto que a gente já leu várias vezes, Daniel 9, de 20 a 27, e vamos fazer referência a ele, aí vamos ter que ir nele e outros textos mais. Na semana passada, eu comecei falando sobre essa questão de pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, e dei uma explicação ligeira sobre o amilenismo. Ele não acredita nesse que haja o milênio. O termo lá no Apocalipse fala mais de maneira simbólica do que propriamente de um tempo real. Falei do pós-milenismo, quase nada falei do pós-milenismo, mas o pós-milenismo, uma das correntes, diz o seguinte: porque tanto no amilenismo, que não tem no milênio, acha que é simbólico, quanto no pré-milenismo, entendem que o mundo vai piorando. O pós-milenismo entende que o mundo vai melhorando. E hoje já dá para a gente parar para pensar se o mundo está melhorando, como é que vamos nós. Porque ontem, por exemplo, uma tragédia para todos nós, brancos, negros, mulatos, pardos, essas histórias todas, com aquele nosso compatriota que morre asfixiado dentro de supermercado. E essas coisas loucas da humanidade, né? Ah, não, foi lá em Guaxindiba, foi lá em Marambaia. Não foi, não. Foi em Porto Alegre, no supermercado famoso. Essas histórias trágicas todas, e o mundo não está melhorando coisa nenhuma. A gente está melhorando, sim. E eu sempre falo isso, o que está melhorando são as nossas máquinas, a nossa tecnologia, nós estamos melhorando. Tudo bem. Mas os que fabricam as máquinas, infelizmente, nós estamos piorando tanto que as máquinas que nós criamos e inventamos, tudo, toda a nossa ciência, tudo, da pólvora ao átomo, tudo nós, infelizmente, usamos para fazer o mal. Fazemos o bem, mas também fazemos o mal. É uma tragédia. Então, o pós-milenismo entende que o mundo vai melhorando, tal, aí vem o milênio e tal. Não. O pré-milenista crê que a 70ª semana ainda não chegou, crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, daqui a pouco a gente vai falar nisso de novo, e crê também, e aí nós temos que ir lá ler um versículo só para recapitular, de Daniel 9, que na própria profecia de Daniel, esse versículo não aconteceu ainda. Algumas coisas que eu disse, vou acabar repetindo. E é bom também que a gente vá gravando mais. Por exemplo, deixa eu ler aí o versículo 24 de Daniel 9. Essa parte do versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, fala de 6 coisas que vão acontecer antes da 70ª semana. Então, por exemplo, fazer cessar a transgressão. Eu já falei nisso. Mas essas 6 não aconteceram. Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos, isso ainda não aconteceu. O pré-milenista crê nisso, não viu, e realmente a gente não viu isso acontecer. Por outro lado, há um texto também de Mateus que tem a mesma questão de Daniel 9. Qual é a questão? Os dois textos, Daniel 9, de 24 a 27, e Mateus capítulo 24, eles fazem referência a um tempo de agora e a um tempo de depois. Então, por exemplo, aí, nessa profecia de Daniel 9, 24 a 27, tem coisa que já aconteceu. Por exemplo, desde a saída e tal, depois de 62 semanas, será morto o ungido. Já aconteceu.
7 semanas, mais 62, o ungido entrou em Jerusalém e o ungido foi morto. Foi morto, ungido. E já não estará. Isso já aconteceu. Mas quando a gente chega no versículo número 27, o pré-milenista entende que isso não aconteceu. Ele fará firme aliança, isso aí começa no meio do versículo de número 26, né? Destruirá o santuário, já aconteceu. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerras, desolações são determinadas. Isso não aconteceu. Tem havido guerras, sim. Houve guerra lá. Os irmãos terem uma ideia, essa parte do versículo de número 25, ou melhor, 26. Depois de 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Esse dilúvio, e nós vamos lá agora, lá em Mateus 24, estou dizendo que aqui não aconteceu o que está no 24. Parte já aconteceu. Edificou Jerusalém, o ungido entrou, o ungido foi morto. Fará uma aliança, versículo 27, não aconteceu. Aí nós vamos lá em Mateus, capítulo número 24, e vamos ver que tem uma coisa que é igual de Daniel. A profecia, tanto a de Daniel quanto a de Jesus, tem 2 tempos. Lá em Daniel 9 é Daniel que está profetizando. Mateus 24 é Jesus que está profetizando. E nas duas, as profecias têm 2 tempos. De Daniel já falei, e de Mateus 24, a gente vai entender também que tem 2 tempos. Por exemplo, se você olha aí no versículo de número 15 em diante, não vou ler o capítulo todo, você vai ver que logo no início do capítulo 24, no versículo 2, quando Jesus diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso já aconteceu. Quando Jesus disse isso, era ano 36, 38, 39, 34 e tal. Já aconteceu, Jerusalém foi destruída. Para você ter uma ideia, eu cheguei a comentar alguma coisa disso, foi um mar de sangue. O imperador Tito, ele chega lá, eles ficaram acampados lá de fora e tal. Lá dentro, 2 grupos se degladiavam, 2 partidos judaicos, e quando houve uma brecha que conseguiram arrombar o portão, que entraram, vem o segundo muro, que entraram, foi um mar de sangue. Morreu, há quem diga, há historiador que diz que morreu 1 milhão de pessoas. Denise? O telefone da mulher resolveu tocar uma música aqui. Vamos lá, estão me ouvindo? Creio que sim. Então vejam, há quem diga que houve 1 milhão de pessoas mortas. Essa parte aqui já aconteceu. Mas você pega o capítulo 24 mesmo, onde a gente está, vocês vão ver que muita coisa não aconteceu ainda. Então, o amor se esfriará de quase todos. Nós já estamos vivendo esse princípio de dores. Então, as profecias, para o judeu, mais importante do que quando é o que vem depois. Então, está acontecendo agora, e o que vem depois é o quê? Mais adiante, nós vamos ter que falar um pouco mais sobre essa questão tempo. Então, a profecia tem 2 tempos. Nós precisamos entender isso. Bom, a 70ª semana, a 70, nós já temos 69 cumpridas, como eu já falei, a 70ª não começará antes do arrebatamento da igreja. Primeiro, a igreja vai ser arrebatada. Depois, então, começará a 70ª semana. O arrebatamento, também cheguei a comentar sobre isso, levará a igreja de Jesus, todo mundo,
e não pura e simplesmente as igrejas, os membros das igrejas, aquelas pessoas que são crentes, mas não têm realmente uma vida completamente entregue ao Senhor. São filhos de Deus, são da igreja e tal, mas nunca tiveram uma vida realmente completamente entregue e consagrada ao Senhor. O que prova o que nós falamos é o que nós vivemos. Isso é assim para tudo. Então, por exemplo, dizemos que estamos prontos a morrer por Jesus, mas nunca nos aconteceu uma situação dessas. Deus tem nos poupado disso. Por outro lado, não precisa morrer por Jesus. Uma bem mais fácil, que nós também temos muita dificuldade de fazer, falamos, mas temos dificuldade de fazer, é dizer: abandonamos o mundo. O mundo não me atrai mais. Então, nada do mundo, a cultura do mundo, pura e simplesmente a cultura daquilo que você não tem de bom nela. Aquilo que tem de bom, tudo bem. Todo povo tem a sua cultura, e o povo evangélico também. Vivemos nesse mundo e temos cultura. Mas aquilo que é de ruim, às vezes, nos atrai. Isso vai do vocabulário, à vestimenta, aos programas e tal. E nós temos dificuldade disso. Eu já citei para os irmãos, me foge agora o nome do irmão, que disse que a conversão nos tira do mundo. A santificação tira o mundo de nós. E é essa gente de quem o mundo já saiu, onde o mundo nada está me dizendo, é essa gente que vai ser arrebatada. O que significa dizer isso? Isso é tão importante assim, pastor? Porque vai surgir aí uma questão, e como a gente não está ao vivo, não há como os irmãos me fazerem pergunta. Ou se há, demoraria muito mais. Mas eu vou fazer uma pergunta, que já vou fazer já. Haverá um dia em que não haverá crentes no mundo. A igreja foi arrebatada. Terão ido ao encontro de seu Senhor. Mas haverá ainda muitas igrejas, talvez mais cheias que habitualmente. Eu cheguei até a falar isso semana passada, devido à surpresa do arrebatamento. Vai ser um choque mundial. O mundo inteiro verá, está faltando alguém aqui. Imagina numa sala de aula, numa empresa, gente que estava lá todo dia, tinha 30 na sala, agora tem 15. Vai ser a surpresa. Então, não haverá crente na igreja. Vamos ter, talvez, igrejas mais cheias, exatamente pelo susto do arrebatamento, talvez até mesmo pelo arrependimento, né? E foram para a igreja para reajustarem sua vida espiritual. Talvez alguém diga assim: é mesmo, hein? É verdade, eu estava na igreja da minha mãe, quando eu fui lá, o pastor disse que um dia a igreja vai ser arrebatada e eu não dei a mínima para isso. Eu não acredito nisso, não acreditava nisso, mas não é que subiu todo mundo? E agora? E esses que ficaram? Esses que ficaram, que vão entrar na grande tribulação, são exatamente os que vão estar lá sendo atribulados, porque a igreja já saiu. O que significa dizer isso? Olha aqui, uma pergunta que certamente, se fosse ao vivo, você me faria. E aí, pastor? Esses que entraram na grande tribulação, a igreja já subiu, eles terão ainda oportunidade de salvação? Essa resposta, dentro da escatologia pré-milenista, sim, significa que ainda terão oportunidade de salvação os que passarem pela grande tribulação. Será um momento trágico. E aí vai entrar tudo aquilo que o Apocalipse tem, de marca da besta daqui, certamente isso vai entrar, e tudo isso, e tudo aquilo, e tal. Essa gente, os que forem deixados sem a bênção do arrebatamento, Fernando Porto escreve isso no seu livreto,
os que forem deixados sem a bênção do arrebatamento, porque o arrebatamento é a bênção da igreja. Ficarão como joio lançado ao fogo da tribulação, da qual os judeus vão participar. E vão pagar caríssimo. Lá adiante vai surgir mais alguma coisa sobre isso. Mas, de qualquer forma, a igreja arrebatada, os santificados do Senhor subiram. E os que ficaram entram na tribulação e os que resolverem bancar. Eu sou de Jesus. Haja o que houver, talvez paguem com a vida, mas eu quero Jesus. Há um ditado brasileiro que serve para uma porção de coisas que a gente conhece, que diz assim: não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. E, biblicamente falando, o dia da salvação é hoje. Por quê? Porque o Senhor Jesus, em algum momento, voltará e é melhor ser arrebatado com eles, somos a sua igreja, do que ficarmos e passarmos por toda essa luta. Os judeus, o que acontece? Não quiseram aceitar Jesus quando ele veio manso, humilde de coração, poderoso em obras e palavras, ensinando e fazendo o bem. Aí eu queria que vocês fossem ler alguns textos comigo. Abram lá, João 5,40. Essa foi a primeira oportunidade que os judeus tiveram de receber Jesus. A mesma oportunidade que nós também tivemos. Mesmo sem sermos da linhagem sanguínea de Abraão, não somos de sangue filhos de Abraão, mas, como diz o apóstolo Paulo, somos filhos da graça, filhos da fé que Abraão teve, porque a gente precisa entender uma coisa. Graça e fé, nós falamos muito dela em relação ao Novo Testamento, mas elas estavam lá no Antigo Testamento. Não tivesse Abraão fé, e ele não teria saído de Ur dos Caldeus e começado a andar sem ter o endereço na mão. O que houve isso? Fé. Por isso que se fala pai da fé. Não tivesse Abraão crido na graça de Deus, e ele não teria levado Isaac para sacrificar. Não tivesse Moisés crido pela fé, e no caso de Moisés, situações que a Bíblia chega a falar de face a face, de ver Deus pelas costas, mas não fosse ele crer que esse Deus vai lhes dar uma terra prometida, e ele não teria suportado 40 anos no deserto. Então, graça e fé, fé e graça estão lá. Quando Jesus nasce, os judeus não querem saber de Jesus. Já falamos disso. Não tem como não repetir. Esse negócio de um rei dos reis que vem montado em jumentinho, isso depois de Império Grego, Medo-Persa, Babilônico, Romano, que conversa é essa? Mas os profetas, Zacarias, lembra do texto que nós lemos? Já tinha profetizado. Ele vai entrar num jumentinho, filho de jumenta. É isso mesmo. Eu sempre brinco, né? Poderia ter escolhido um cavalo. É mais elegante, é mais bonito. O jumento é feio. Ele é bom para carregar peso, mas não tem aparência. Pois então, quem está montado nele também não tinha aparência nem formosura. É a feiura dessa situação toda que torna bela a nossa possibilidade de ir para o céu. Nós que somos muito estéticos, tudo nosso tem que ser bonito. Eu sempre brinco muito aqui em casa e falo sério também. Eu digo para ela, aquela menina às vezes atrapalha. A gente faz um negócio muito bonito, na hora que bota a funcionar, quebra tudo. Tem que ser bonito, mas antes tem que ser útil, forte. Então, Jesus é forte para suportar o nosso pecado. Carrega uma cruz. Seu sangue se derrama. Essa é uma situação feia. Tem uma coroa de espinho na cabeça. Tem alguém jogando lança no seu corpo. Estão dando a ele, na ponta de um caniço, vinagre para beber. Isso tudo é muito feio. Pois então,
É toda essa feiura que proporciona para nós a beleza do Evangelho. E isso que nós vimos até agora pela fé, porque eu particularmente vejo hoje que o Evangelho já nos deu muita coisa bela. Uma das coisas mais belas que Deus nos deu, pelo menos para mim, e eu digo isso como crente, simples crente, como pastor, é a comunhão dos irmãos. Eu acho que vale muito a pena a gente conhecer essa gente toda que a gente conhece no meio evangélico. Os vivos e os que já partiram. Mas nós somos estéticos, né? Eu, por exemplo, vou gastar tempo conversando com Cisina. Para quê? Eu vou ganhar o quê? Baixinha, pobre, negra, não sei o quê. Essa é a nossa cabeça, cheia de preconceito. Pobre, negra, baixinha. Para nós, é bonito. É por isso que o Brasil está como está. Que toda essa gente que assina decreto para nós, nos deixando pagar imposto demais, e numa política ruim de tanto roubo, é gente que anda bonito, com terno de marca, sapato de marca, todo mundo cheiroso. E aí? Não, o nosso Jesus, ele vem montado no jumento e nos oferece a salvação, a mesma que o judeu recebeu. Lembra do versículo? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Paulo tenta, Pedro tenta. Pedro começa a pregar para os compatriotas, O que fazem com ele? Prendem ele, prendem João, cortam a cabeça de Tiago. E lá está, eles tentando. Até que chega um ponto em que o texto de Atos, que é Romanos ou Atos, vai dizer: Pedro foi para os gentios, Pedro foi para os judeus, Paulo para os gentios. Mas no livro de Atos, quando chega lá no final de Atos, começam as viagens missionárias de Paulo e vai na terra dos gentios. Claro que ele vai encontrar muitos judeus lá, porque quando Jerusalém foi destruída, espalhou-se judeu por uma porção de países. Salvaram-se os que saíram de Jerusalém. Essa história de Deus abandonar o templo, isso vem de longe. Leiam depois Ezequiel, há um capítulo de Ezequiel no início e outro no final, que diz que Ezequiel, na sua visão, ele vê o Espírito Santo saindo. Olha aí. Quando você encontra João Batista no deserto, vestido de roupa de pele de camelo, comendo gafanhoto, mel silvestre. O que é isso? É Deus fora do templo. Ele era para ser um sacerdote, mas Deus não suporta ver o que está acontecendo no templo. Jesus virou as mesas. Isso entrou para a história. Hoje no Brasil, quando alguém quer dizer que tomou uma decisão numa empresa, ele virou as mesas. Jesus virou as mesas. Aqui vocês não vão vender. O que é isso? É o povo judeu rejeitando Jesus. Eles não quiseram esse Jesus. Paulo vai para os gentios e nós fomos alcançados. Começa em Atos. Alguns gentios entendendo. É ele. Olha lá. Centurião Cornélio. Ele era um homem bom, a Bíblia diz. Deus ouviu as suas orações. Pedro vai lá pregar. Até Pedro se assusta. E quando ele está pregando, né, ele vê a visão, o lençol e tal, é coisa imunda, não vou comer, não chame de imundo, que Deus purificou. Vai com os homens, chegaram lá. Lá foi. Quando ele começa a pregar, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Isso não entrava na cabeça do judeu. O judeu é sectarista, ele é orgulhoso, é ele. E aí? Não. A salvação é para todos. A promessa feita a Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A salvação não é só para os judeus. A salvação é através dos judeus. João 4. A salvação vem do judeu. É verdade. Jesus era judeu. A linhagem é judaica. Vem lá de Davi. Vem de antes e tal. Mas a salvação é para todos. O judeu não entendeu isso.
não entendeu isso. A luta era tão grande que Pedro teve que dar explicações por que ele entrou na casa de Cornélio. E ele teve um argumento fortíssimo, que os novos crentes eram judeus crentes novos. Pedro falou, não pude. Ele só faltou dizer assim, em Atos 10, 11, eu não pude fazer nada. Enquanto eu pregava, o Espírito Santo desceu. E aí? Aí todo mundo parou para pensar, Deus não faz mesmo acepção de pessoas. Não faz. É muito interessante, essa mensagem do Evangelho, ela é universal e atemporal. O que isso significa dizer? Ela é para todo o universo, em todas as épocas, todas as culturas. Você pode pregar numa Europa de branco, numa África de negros e num Brasil de mestiços, como eu. Pode pregar onde quiser, a mensagem serve. Pregar quando? Pregaram para o meu pai há 100 anos atrás e pregaram para mim há 50 anos atrás. É isso. Então, essa mensagem é universal. Mas eles não quiseram. O que isso vai acontecer? Leia aí comigo. Os judeus não quiseram ele em tempo de paz. João 5,40. Alguns textos importantes a gente ler para a gente ir fixando o que for possível fixar. É muito versículo, né? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é Jesus falando aos judeus. Isso é capítulo 5 de João, onde ele cura um paralítico. Questionavam tudo. Tem que guardar a lei. E Jesus burlou a lei, né? Curou no sábado. É melhor ver um homem aleijado, mas deixa o sábado inteiro. Hipócrita, Jesus falou para ele. Capítulo 23 de Mateus é ferrenho, é doloroso de ler. Hipócritas, fariseu hipócrita, você tira o cisco do olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Tem uma boa sobre aquele capítulo ali, que aquilo que eu poderia, não posso te ajudar, meu pai e minha mãe, ache isso depois lá, porque o que eu ia te ajudar é corban, eu vou fazer oferta para alguém, vou ajudar alguém. Seu hipócrita, o pai e a mãe são teus, cuida dele. Que amor é esse que você quer falar? Que Deus é esse que te ama e que você vem com história para não fazer e não cumprir o amor de Deus? É interessante que Jesus resumiu tudo numa palavra, num sentimento. A gente encontra isso em Mateus 22, 40 e em João 13, 34 e 35. A gente encontra, vocês serão conhecidos se vocês se amarem. Assim como eu vos amei, que vocês também se amem. E quando perguntaram para ele, qual é o grande mandamento? Não está escrito dessa forma que eu vou falar, mas Jesus poderia ter dito assim, é um só. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus colocou aí o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Aí vem a parábola do bom samaritano. Passa o levita, o moço que tocava harpa, passa o sacerdote, tá? Aí passa um samaritano. Eles não se entendiam. Quem é o meu próximo? Oh, que pergunta! Que pergunta! Ou a gente não usa muito essas palavras no púlpito, mas vamos lá. Ou a pergunta é idiota ou é maldosa. Foi quando Jesus contou a parábola. O que é isso? Vocês não querem vir a mim para ter vida e experimentar a morte. Gente, nenhum povo sofreu tanto nesse mundo quanto Israel. E nisso se vê também a mão de Deus. Eu vou dar a terra para vocês, já deu lá. Eu vou restaurar o reino. Restaurou a terra, eles voltaram em 1948. Eu venho de novo. E não há um jeito de se acabar com o judeu na terra. Nós somos sectaristas, nós achamos que somos melhores uns do que os outros. Está muito na moda agora falar em vacina.
Vacina. Então, vacina da Pfizer, vacina da BioNTech, tem os institutos brasileiros, tem a Universidade de Oxford, tem os laboratórios americanos, chineses. Olha uma notícia interessante. Parece que do laboratório Pfizer, um outro, que não me falha a memória, se é um americano, eu acho que o Pfizer é alemão, não importa. O que eu achei interessante é o seguinte: um jornalista brasileiro, internacional, mora nos Estados Unidos, ele é muito instruído, apesar de ele ser novo, o Guga Chakra, ele está falando uma coisa: por trás desses dois grandes laboratórios, olha que interessante, que estão se juntando para descobrir a vacina, tem um judeu grego, um muçulmano e um cristão libanês. É tudo que Deus quer ver. Não importa, rapaz, se você é brasileiro, libanês ou africano, vocês foram criados à minha imagem e semelhança para viver em amor. Então, vejam lá, vocês não quiseram vida. Olha aí Mateus 11. Isso vai ser muito caro para os judeus, tem saído. Mateus 11. Leiam aí o versículo de número 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eles estavam cansados e sobrecarregados de 4 impérios dominando todos eles lá. Fora os tempos de exílio, lá na Babilônia e tantas outras tragédias. Vejam mais, João 8. Isso tudo é o Jesus que veio na sua primeira vinda para toda a humanidade. Vem a ele e nós fomos alcançados. A igreja creu, muitos gentios não creram, alguns judeus creram e outros também não. Então vamos lá. O texto agora é João 8. Não vou ler o texto todo, não. É de 18 a 27. Eu testifico, 18, de mim mesmo, testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Depois vocês podem ler até o 27, está falando da autoridade de Jesus e tal. Então, esse Jesus, ao invés de eles aceitarem, eles ignoraram. Há um texto que os pregadores, pastores e os irmãos de modo geral, gostam de usar, que é aquele texto de quando Jesus estava em Nazaré e foi fazer alguns milagres e não pôde fazer muitos milagres. Porque muitos, esse daí não é o filho de José, as irmãs dele não vivem aqui, ele é filho do carpinteiro e não sei o quê. Aí, quando Jesus diz, que é um ditado também no Brasil hoje, é tirado dali: não há profeta sem honra, senão em sua própria terra. O que aconteceu ali? Eles não viram o Filho de Deus, eles só viram o filho do carpinteiro. E o texto diz: não pôde fazer ali muitos milagres. A minha fé é fundamental para eu agradar a Deus e fazer para Deus aquilo que Ele quer que eu faça. É bem verdade que Ele salva quem quer. Pastor, mas Ele pode salvar alguém que viveu a vida inteira sem fé? Pode. Ele sempre ignorou Jesus. Até o dia que Jesus fez algo que ele olhou. E agora? Ou vou lhe dar um outro exemplo. Lázaro, 4 dias no túmulo, tinha fé?
Estava morto. O poder de Deus vai além. Mas é claro que eu, em comunhão com ele, eu preciso de fé. É por isso que, às vezes, as coisas também não acontecem na minha vida. Eu até oro e peço, mas não creio como preciso crer. Eu creio. Vou citar um exemplo nosso. A gente, às vezes, fica evitando citar exemplos nossos, principalmente pessoais, assim, da nossa própria igreja. Mas acho que vale a pena, porque com todas as lutas, todas as dificuldades, com todo o aperto, Deus o sustentou, Deus o abençoou, e Deus o guardou, e ele conseguiu, e ele ficou tão feliz. Mas os irmãos são lembrados os 2 anos que o pastor Fabrício passou sem emprego. Eu vou passar, pastor. Existe uma cota do deficiente, pastor. Já tinha essa luta. Eu vou passar, pastor. Foi prorrogado o prazo, pastor. É isso. Ele jamais deixou de crer. E vamos louvar a Deus também pela vida da diaconisa Lília. Sempre esteve ao lado dele, todas essas lutas que a terra tem. Mas eu preciso ter fé. O judeu não viu. Ele só viu o filho do carpinteiro. Veja um outro texto aí. Atos 2:22. Isso aí, enquanto os irmãos procuram, eu trago uma pergunta. Quando eu olho para Jesus, o que eu vejo? O meu Salvador ou o meu Senhor? Lucas 2:22. Varões israelitas, agora é Pedro, hein? Judeu falando para judeu. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, que eles viram, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue, vai. Então, eu quero dizer o seguinte, Pedro está dizendo, ele é aprovado por Deus, enviado por Deus, trabalhou em nome de Deus, fez milagre em nome de Deus, vocês viram. Alguns creram, outros não. Então, esse Jesus que veio na primeira vinda, veio para os judeus, sim. Era o cumprimento das profecias de Isaías. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz e tal. Isso, tudo que o Velho Testamento profetizou. A profecia começa lá em Gênesis 3. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, passa por Moisés, passa por Davi, e assim vai. Eles não creram. Era difícil. É preciso fé. Eu sempre falo isso, né? Só a razão não basta. Olha aí, Lucas 24:19. Volta a folhinha aí. Não, volta o livro, né? Tem João antes. Lucas 24:19. Tudo isso tem a ver com a semana 70, porque o judeu vai entrar daqui a pouco. O que diz Lucas 24:19? É essa situação. De novo, eles não reconhecerem, os 2 no caminho de Emaús. Ele lhes perguntou, quais? Não sabe o que aconteceu? Depois você leu tudo, se quiser. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles dizendo para o acompanhante que apareceu o que aconteceu a Jesus. Era o próprio Jesus que estava ali. É quando as nossas emoções, a nossa preocupação, eles estão atordoados com que Jesus foi crucificado, que Jesus estava do lado dele, eles não viram. E como é difícil para nós crescer. Nós falamos hoje que as mulheres são discriminadas. Lá foram também. Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, viram, o túmulo estava vazio e vieram contar para os apóstolos e não acreditaram também, não. Apesar de Jesus ter dito, 3 dias depois eu ressuscito. Era tudo muito novo. O que é isso? O cidadão fica 3 dias no túmulo, depois sai?
E no caso de Jesus, a coisa é mais extraordinária ainda, que tem uma pedra grande na porta, tem o sinete do governador, tem guardas do lado de fora. E como é que é isso? Tirou e não tem ninguém lá dentro? Saiu por onde? Não creram em nada disso. O que eles fizeram? Subornaram os guardas. Leiam depois, já leram de novo nos evangelhos. Vai dizer, foi roubado, tal. Se der problema, a gente resolve lá com as autoridades. Olha aí. Um professor que eu tive, ele falou uma vez uma coisa muito interessante. Acho que era o professor Ronaldo, foi no mestrado, ele falou uma coisa interessante. Eles não crucificaram Jesus porque Jesus se dizia filho de Deus. Não foi por isso que ele se dizia filho de Deus. Eles crucificaram Jesus porque eles tinham certeza que Jesus era o filho de Deus. Só que Jesus começou a alterar tudo daquele culto hipócrita, legal, estabelecido, ainda que usando a lei de Moisés. Jesus começou a mostrar aquilo tudo. Olha, vocês estão todos errados. Quer dizer que o moço está aleijado, eu não posso curá-lo, porque hoje é sábado. Eles entenderam. Eles viram a lei, não viram o espírito da lei. Então, tudo isso. Só mais um texto nisso aí, mostrando como os judeus rejeitaram Jesus, é Atos 10. Olha aí o que diz o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso é um judeu falando a judeus. Então, nesse tempo, quando Jesus diz, eu não vim para julgar o mundo, vim para salvar, João 3, 16, 17, eles rejeitaram Jesus. Não receberam quando o mundo estava em paz. Na tribulação, o reconhecimento do Messias e sua aceitação vão acontecer em condições tragicamente diferentes. É o período da tribulação. A angústia, a aflição e o remorso lhes abrirão os olhos e os fará despertados para a verdade que eles desprezaram. Isso vai de pai para filho. Vai de pai para filho. Desde o Velho Testamento que eles vêm matando e prendendo profeta. Prenderam Micaías. Acabe perseguia Elias. Acabe faz um negócio tenebroso. Né? Acabe era um sujeito de personalidade fraca. A mulher mandava nele. A mulher encontrou ele amuado, como nós brasileiros dizendo em casa, porque quero comprar a vinha de Nabote, ele não quer me vender. Jezabel, feiticeira, falou para ele, deixa comigo. Programa um julgamento falso, testemunhas falsas e matam Nabote. E o bobo do Elias lá vai, o bobo do Acabe lá vai com a vinha, que ele não conseguiu negociar com Nabote, e que um estrangeiro, uma fenícia idólatra, toma para ele. A terra para o judeu era um negócio sagrado. Não posso vender minha terra, Nabote não queria. Se eu herdei do meu pai, herdou do meu avô. Então, não, a terra de Israel, a terra de Israel, para eles, isso é fantástico. Pode dar o que vocês quiserem. Essa proposta foi feita a Israel, não me lembro se é Davi Ben-Gurion, em 1940, 50, não me lembro agora a data, quando ainda não estavam lá, 48 que eles voltaram para lá,
ainda estavam lá como nação, e alguém sugeriu dar a Israel uma outra terra em algum outro lugar do mundo. E o juiz estava negociando lá em Londres, perguntou: o que o senhor acha se alguém lhe oferecer uma terra no Marrocos para colocar Londres? O senhor aceita? Nabote não quis vender a sua terra. E Acabe fica assim e se deixa levar. Isso tudo havia à mente deles. Eles mataram os profetas. Também aos que da igreja vieram para a tribulação, porque eram, como eu já disse, apenas crentes nominais, cujos corações ficaram indiferentes aos apelos do evangelho da graça e usaram mal a liberdade espiritual com que foram tratados. Um tempo de opressão os fará tornar aos caminhos a que antes não se esforçaram para ser fiéis. Aquele crente desinteressado, ele é crente, ele crê crente. Mas você é totalmente do Senhor. Quando a tribulação chegar e ele não for arrebatado, ele vai perceber: realmente minha avó estava certa, meu pai estava certo. Hoje não, né? Mas no passado, quando nós também não tínhamos sido despertados, nós também vivemos assim, de maneira indiferente ao Evangelho, cumprindo tudo até. Vou na igreja todo domingo, vou lá, canto no coral, toco, levo dízimo, oferta missionária e tal. O meu coração é totalmente do Senhor. Entre o arrebatamento e a última semana, os judeus voltarão à sua terra, Canaã. Vejam bem, o templo foi construído quando Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. Ficou. Isso que hoje se chama de Muro das Lamentações, possivelmente é o que restou daquilo lá. Veja bem, entre o arrebatamento e a última semana, a 70ª, os judeus voltarão a Canaã, farão a reconstrução do templo, a restauração dos sacrifícios e serviços religiosos, com a pregação do Evangelho do Reino de todo mundo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais nisso. Todo mundo. É nesse tempo que o anticristo se encherá de poder entre as nações e atrairá a confiança dos judeus, a ponto de aceitarem um concerto com ele. Porém, no meio da 70ª semana, 3 anos e meio, ele trairá o povo de Israel. A questão tempo, quando será a 70ª? A questão tempo é interessante. Vejam bem. Nós vamos ver aqui 3 textos. A Israel, Deus revela datas. Deus sempre tratou com Israel dizendo datas. Por exemplo, 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, 70 anos para o cativeiro babilônico, 70 semanas, 1.260 dias, 42 meses. Deus sempre dá números e datas. A Israel, tanto na primeira quanto na segunda vinda, o Senhor fala de data, diz quando. Quando? Isso é Israel. Isso é uma outra diferença entre pré-milenistas e amilenistas. Creio que os amilenistas não fazem distinção entre Israel e igreja. Mas a Bíblia é clara para nós. Olha um gato aí. Vou embora. Vamos lá. Então, a Israel, Deus diz quando vai acontecer. E eles fizeram as contas. Quando saiu o decreto para restaurar Jerusalém, não sei o que, tal, profecia de Daniel.
A igreja, Deus não diz quando. Deus diz: vigiai. Por exemplo, abram lá em Atos 1:7, texto que os irmãos conhecem. Só que falando assim, a cabeça da gente não traz. Atos 1:7. A cabeça dos apóstolos aqui ainda estava completamente judaica, na lei, sem entender ainda a graça de Deus. Estava Jesus já no fim do seu ministério, eles ainda não tinham entendido. Atos 1:7. 6 e 7, para facilitar. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha a resposta que Jesus diz. 7. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, tal, os irmãos conhecem. Versículo 8. Então, para Israel tem tempo. Olha, 400 anos no Egito, 40 no deserto, 70 de cativeiro e tal. 70 semanas. A igreja, Deus não diz data. A Israel é quando. A igreja é outra coisa. Né? A igreja, por exemplo, leio também mais um texto e depois vou dizer o último. Mateus 24. Deus não nos disse quando a sua igreja. A igreja vive pela fé. Todos, Israel também precisava entender isso, viver pela fé, pela graça. Não conseguiu. Alguns conseguiram, não foi o povo inteiro. Mas vamos lá. Os próprios apóstolos eram judeus e creram. Olha aí, Mateus 24, 36, é um versículo bem conhecido. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Deus não diz quando. Mas diz isso que você vai ler agora, prezado irmão, em Mateus 25. Aí mesmo. Tem Bíblia que está até do lado. Mateus 25, versículo de número 13. A palavra para a igreja, nesse período em que nós estamos, entre a 69 e a 70 semanas, 13 diz o quê? Mateus 25. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, igreja, consagremos-nos. A gente devia se comportar como crente, como a gente se comporta às vezes na casa da gente. Isso hoje, o mundo está muito corrido, hoje já não é tanto assim. O mundo urbano, né? Essa correria toda de ônibus, de van, de internet, disso, daquilo. Mas antigamente, né? Na roça, ou coisa parecida, ou quando a avó da gente vinha na cidade ver a gente queria preparar a casa de um jeito e tal, fazer o melhor possível, o tempo todo. A avó vai chegar, o que vai comprar, o que ela vai comer, onde é que ela vai dormir, então preparar, e a casa ficar limpa, ficar bonita, e todo mundo, os netinhos, fazendo o melhor, aproveitando o tempo, porque a vovó vai chegar. Então, nós crentes devemos estar a cada dia aprimorando a nossa vida, consagrando-nos mais, fazendo o melhor que a gente puder, porque o nosso Senhor vai chegar, ele vai voltar. E algumas parábolas de Jesus diz isso, né? Quando o Senhor chegar, como é que ele vai nos encontrar? Aquelas parábolas todas que a Bíblia tem. Quando terminará o tempo da igreja? Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, Paulo, preocupado com os crentes de Tessalônica, que haviam ouvido o evangelho e estavam entendendo que Jesus voltaria logo, Paulo manda uma carta para eles. Quando terminará? Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo nos diz que antes da igreja ser arrebatada,
Tudo que está no texto que nós vamos ler vai acontecer. Apostasia. O que é apostasia? É o povo se desviando cada vez mais da palavra e dos caminhos de Deus. A manifestação do homem da iniquidade, em algumas versões diz o homem do pecado. E fala também que ainda não aconteceu tudo isso, porque aquele que o detém é o Espírito Santo. Então, vamos lá. Acham 1 Tessalonicenses 2, eu vou ler de 1 a 7. É pouquinho. Aliás, não é a primeira, não, irmão, é a segunda. 2, está aqui, é do lado. 2 de 1 a 7. Irmãos, no que diz respeito à vida, 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, quer dizer, não desista com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, seja lá quem for que pregue, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, esse esfriamento na fé, esse questionamento de Deus, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Vejam bem, antes de Jesus voltar, vai acontecer aí o anticristo e tal. O que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Muito bem. Quem é que hoje ainda detém o anticristo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que está no mundo. Aquele mesmo que o irmão leu, aprendeu, e eu também, e todos nós, em Atos 2. Atos 1, Jesus sobe. Eles ficam extasiados olhando. O varão que estava ali, o anjo fala, do jeito que vocês viram ele subir, vai voltar. E ele tinha dito, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 2, desceu. E ainda está conosco. E é ele exatamente que nos convence do pecado, justiça e juízo. Senão não seremos crentes. E ele continua no mundo trabalhando, nos dando poder, nos orientando, nos dando sabedoria. Sabedoria, inclusive, para usar a palavra. Que nós criticamos os judeus porque ele cumpria a lei. Nós dizemos assim, e ele só entendia da lei letra morta. Ele não tinha sabedoria. Às vezes, nós crentes cometemos o mesmo erro com a palavra em tempos da graça, com o Espírito Santo habitando em nós. Que a gente não entende. Vou lhes dar um exemplo. E isso aconteceu, acho que vai em mais de um lugar, inclusive teve até, acho, uma cantora em São Paulo, quando começou essa pandemia. Não, esse negócio, fechar a igreja, nada, não, nós somos do Senhor, nós vamos abrir, nós vamos cantar, nós vamos pregar. E as autoridades dizendo, gente, não pode aglomerar. Não, não, eu tenho o Espírito Santo. Tudo bem. Ela própria pegou e morreu. O que é isso? É eu entendendo a letra, não entendendo o Espírito do Senhor me dizendo, seja sábio. Pai, pensa, se eu te der inteligência para descobrir o vírus e te der inteligência para você descobrir que se juntar pega, fica separado 1,5 metro um do outro. O mesmo Deus que me deu o Espírito Santo, antes me deu a razão.
a inteligência, a mim, aos irmãos, a nós todos. Eu questiono muito isso. Não, foi o Espírito que me disse. Espera aí, a razão que Deus te deu serve para quê? Para pensar. Não, a razão não é importante. É sim. Que a própria Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir. Quem ouve é a razão. E ouvir a palavra de Deus. E ouvir. Um bom exemplo no Velho Testamento é Davi. Quando ele peca, é interessante, no Salmo 51, parece que ele está burlando a lei. Sacrifícios e ofertas não requerem. Como não requeres? É tudo que a lei dizia. Mas Davi dizia assim, não adianta isso. Posso matar a boiada inteira. Se não houver coração quebrantado, não adiantou nada o meu sacrifício. É isso. É isso. Crente pensa. É isso. Vamos mais. Muito bem. Então, aquele que o detém. Não sei se isso não vai aparecer um pouquinho mais, mas já entendemos. Quem está detendo o Espírito, o anticristo, ele não apareceu. O que significa que a manifestação do anticristo, que durante a semana 70 fará um concerto, um acordo com Israel, eu disse que surgiria de novo, e durante 3 anos e meio, tudo irá bem. Nos últimos 3 anos e meio virá a tribulação. A igreja, lembre-se, já terá sido arrebatada. Na metade da última semana, o anticristo trairá Israel. E o povo judeu perceberá que o Jesus que eles rejeitaram é o Cristo que eles esperavam. E agora? Ainda tem chance? Tem, debaixo de muito sofrimento. São igual os crentes que não foram arrebatados. Todos na tribulação. Os crentes que não foram arrebatados, porque não tinham vida santificada, e os judeus. Durante a última semana, a igreja não estará mais na terra. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, agora é a primeira mesmo. Capítulo 4, texto bem conhecido dos irmãos. 1 Tessalonicenses 4. 13 a 18, só 6 versículos. 13 a 18, 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Até aqui. Então, o que vai acontecer? A igreja arrebatada. Agora, vamos lá. Estou chegando aqui ao fim. Uma outra diferença muito interessante entre Israel e igreja. Em Israel, da pouco eu falei da diferença que Jesus lá dá datas. Para a igreja, ele diz assim: vigiai. Vigiai. Vigiar é um negócio complicado, viu, irmão? Não é coisa fácil, não. Vigiai. Vigiai. Tal. O que Jesus está dizendo de diferente agora? A grande diferença importante entre Israel e a igreja, quanto à segunda vinda de Jesus, é que para Israel, ele virá estando Israel na terra. Lembrem-se, Israel não aceitou Jesus, não subiu, mas existe como nação. E as promessas existem. Há teólogo, creio,
entende que não é mais assim. É assim, continua valendo. Você vai ler comigo os textos. Então, qual é a diferença? Para Israel, ele virá na terra, de onde não será tirado. Quanto à igreja, a promessa de Jesus não é vir à terra enquanto dela, mas é para levá-la para ele. Aí você não precisa ir lá, não, você sabe de qual. João 14:3. Para que onde eu estiver, estejais o quê? Vós também. E os irmãos viram aqui esse texto de Tessalonicenses, que nós, entre nuvens, nos encontraremos com ele. Então, para Israel, ele vem até a terra. E para a igreja, ele nos leva até ele. Até que lá adiante, todos no mesmo lugar, mais adiante a gente passa nisso. Hoje só um passando, só de passagem. Mas tudo bem. Está valendo, pastor? Então, todas as promessas feitas a Israel estão sim. Vamos lá, alguns textos muito interessantes. Para Israel, Israel vai estar na terra de onde não será tirado, mas será confirmado conforme as promessas feitas a Davi. Não só a Davi. Mas a Davi. Davi. As promessas feitas a Davi. Qual é o texto que nós vamos ler agora? 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Eu só quero ler aí 3 versículos, de 14 a 16. 2 Samuel 7, 14 a 16. Diz assim: espera aí, que eu não acho. Deixa eu ver. Vamos lá, é isso mesmo. 14 a 16. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Essa foi uma promessa feita a Davi. Então, tudo que está acontecendo aqui nas semanas de Daniel, 70 semanas que viveu bem depois de Davi, e mais ainda no tempo de Cristo, e mais ainda hoje, 1900 anos depois de Jesus ter nascido, morrido, crucificado, ressuscitado, continua valendo. É para sempre, Davi. Vai mais. 2 de Samuel 23, aí mesmo. 2 de Samuel 23. Olha o versículo 5. Que interessante. Isso aí é dito por Davi. O primeiro texto que eu li é Deus falando. Aqui é Davi. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Isso é Davi falando. Ele era o alvo da profecia, que vai estar falando do reino, que é o reino de Cristo, de onde ele é descendente, que é descendente dele. Então, está valendo o concerto com Israel? Está. E o outro texto interessante para os irmãos lerem está em 1 de Reis 8. Isso aí para mostrar, ele não leva Israel aos ares como leva a igreja,
mas vem ao encontro de Israel. Continua valendo a aliança. 1 de Reis 8, versículo de número 23. Agora é Salomão falando, hein? Mas olha o que ele vai falar. E disse: o Senhor, Deus de Israel, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. 26. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Então, a aliança de Deus com Israel permanece. E para mim, particularmente, o simples fato de Israel existir, depois de já terem tentado, as nações terem tentado destruir Israel tantas vezes, é prova de que Deus está com Israel, tem um acordo e vai cumprir até o fim. Quanto à igreja, vale a pena também os irmãos lerem aí, 1 Tessalonicenses 3. Ou melhor, 1 Tessalonicenses 3 não. Gálatas 4, eu li o texto mais abaixo. Gálatas 4. Vejam, aí Paulo está falando de duas, vamos colocar assim, Jerusalém. Duas. Mas Paulo explica. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 25, versículo 26. Paulo falando dos irmãos da Galácia. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. É hoje lá, a terra de Israel. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Mãe de quem? Todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E eu disse que um dia tudo isso se junta. Aí o irmão vai até lembrar de cor, que da outra vez que a tia Lane me deu uma lição, foi para falar de novo céu e nova terra, que eu sugeri a ela e tal, Apocalipse 21, de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vamos lá. Hoje nós temos a Jerusalém, terra de Israel, está lá no Oriente Médio. Paulo fala da Jerusalém do céu, nossa mãe. Tudo bem. E há um dia em que novos céus e nova terra vai fazer se cumprir tudo aquilo que Deus tem prometido. Bom, terminando, deixa eu lhes dizer uma coisa. Quando, no fim da dispensação da igreja, ela for arrebatada, eu disse que falaria um pouquinho sobre isso, acontecerá também a retirada do Espírito Santo, que, deixando de conter o anticristo, permitirá que ele se manifeste e atue na última semana. O que vai acontecer?
Pastor, o senhor não disse que ainda vai ser possível aceitar Jesus? Disse. Essa gente que está na grande tribulação, crentes de nome apenas, judeus que rejeitaram Jesus, rejeitam até hoje, a grande maioria. O Espírito Santo não está aqui para convencê-los, mas eles têm gravado na memória o seguinte: bem que aqueles crentes falavam que esse Jesus aí é o Cristo que a gente esperava. E os crentes que viviam de qualquer jeito vão também lembrar, puxa vida, hein? Bem que o pastor falava, a professora da escola dominical falava. Então, eles sabem da mensagem. O Espírito Santo terminou a tarefa dele. Dar poder à igreja, convencer o homem do pecado, justiça e juízo, dar poder e dar sabedoria à igreja. Ele sai com a igreja. Muito bem. Entre o arrebatamento da igreja e o início da última semana, os judeus voltarão à sua terra de Israel, reconstruirão o templo, farão a restauração dos sacrifícios do Antigo Testamento e dos serviços religiosos. É nesse período que o anticristo se encherá de poder entre as nações e atrairá a confiança dos judeus, a ponto de aceitarem um acordo com ele. Nesse período, a igreja já foi. Em Apocalipse 19, 11, nós não vamos ler agora, nós vamos para ler depois, até 20, versículo 6, Apocalipse 19, do 11 ao versículo 6 do capítulo 20, diz que Cristo descerá do céu, destruirá o poder das duas bestas e de seus exércitos, prenderá Satanás durante 1000 anos e reinará na terra junto com os seus santos. Esse reino milenial é a grande esperança de Israel. Será um tempo de prosperidade e paz universal, quando o Messias regerá as nações com vara de ferro. E daí para frente é o que vai acontecer, que o Apocalipse fala da segunda vinda de Cristo, que nós falamos alguma coisa na época do Novo Céu e Nova Terra. Agora, detalhe. Eu falei tudo sobre as 70 semanas? Não. Teria mais coisa? Sim. Mas aí precisaria de mais tempo, mais detalhe. Seria muito bom que fosse presencial, que ainda não temos como fazer. Poderia ter ser. E a outra coisa também que eu falei sobre a segunda vinda de Cristo, esse aí levaria ainda mais tempo ainda, que vai ter que pensar em falar sobre uma porção de textos, isso aí seria bem duradouro. O que não quer dizer que não se faça, mas nesse momento, do jeito que a gente está, é mais um pouquinho mais complexo. De qualquer maneira, sobre as 70 semanas, foi tudo isso que o Senhor nos trouxe para os irmãos. Deus nos abençoe. Tielane, é contigo. Amém, amém, glória a Deus. Mais um capítulo de Daniel esclarecido para nós. Algum irmão quer falar alguma coisa, quer perguntar? Isso. Eu tenho uma curiosidade. Fala. Os judeus que ainda estão espalhados pela terra irão para Israel? Irão. Nós não podemos dizer assim todos, mas irão. Irão. Quando eles começaram em 1948, eram poucos. Só para você ter uma ideia, a primeira guerra que aconteceu, porque Israel foi organizado em 14 de maio de 1948, na ONU empatou. Quem dirigia a Assembleia, por sinal, era um brasileiro que eles estimam muito, Oswaldo Aranha, e empatou e ele deu voto de Minerva favorável a Israel. No dia seguinte tinha guerra. Quando teve guerra em 48, 56, não. Por que eu estou dizendo isso? Se vão todos, eu não sei, mas comparem. A primeira guerra que houve lá eram 50 mil soldados judeus contra 500 mil soldados árabes. A ponto dos árabes dizerem assim: nós vamos varrer vocês do mapa. Perderam a guerra. E hoje? Hoje há milhões de judeus lá. Uhum. Eles foram indo.
Foram indo. Foram vindo de tudo que é lugar, de todo lugar. Alguns não foram. Alguns ficaram onde estavam. O Brasil tem uma porção. Silvio Santos é judeu. Arnaldo Nisquier é judeu. Há uma porção deles espalhados pelo Brasil afora. Hoje eu ouvi de mais um. Aliás, o presidente do Senado é judeu. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, é judeu. Nem todos foram. Muitos voltaram e muitos ainda vão voltar. Certamente. E a grande questão é o conflito com os palestinos. E as coisas para Israel, depois que a igreja for arrebatada, que entrar a grande tribulação, vai ficar muito apertada. Para os irmãos terem uma ideia, a primeira parte que se cumpriu, eles pegavam as meninas, os jovens bonitos, ou matava, ou pregava na cruz, ou vendia, ou dava de presente. Quando Tito invadiu lá, então foi uma tragédia. Agora, na grande tribulação, as coisas vão ficar apertadinhas. É quando Jesus aparece. E aí, restaura tudo. Jesus tem que... Eu, por exemplo, não falei da trindade satânica. A primeira besta, a segunda besta, o anticristo. Isso tudo existe. Não tem a trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Satanás tem a sua trindade também. Então, quando eles se virem apuros, que não tem para onde correr, porque o anticristo, ele vai conseguir a atenção do mundo inteiro. Está tudo prosperando, indo bem. O judeu, se chega a ele, não vai ver, não é o Cristo, é o anticristo. E aí? Está o mundo inteiro contra Israel, certamente. Imagino. E é quando Jesus chega, e ainda tem mais lá na frente a batalha de Gog e Magog. Também não entrei nisso. Isso é outra questão. Mas eu creio que vão sim, irmão. Eles irão para lá. Eu não diria até o judeu que está hoje com 70, 80 anos no Brasil. Mas existem brasileiros, judeus brasileiros, cujos filhos mais novos certamente estão indo para lá. Para começar, a qualidade de vida é outra, né? Há um tempo atrás fizeram uma pesquisa onde estava o jovem mais feliz do mundo, não sei o que lá. Isso deve ter mudado muito. Aqui no Brasil, o Brasil fica em 6º lugar, jovem brasileiro. Do jeito que a coisa está hoje, ele deve estar no lugar 60. 60, sei lá como é que está. Mas parece que o primeiro lugar foi Israel. Agora, viu, um país cercado de inimigos de todos os lados, o judeu está feliz lá. Agora, ele pode andar na rua, ele tem uma renda per capita de $25 mil. O palestino tem uma renda per capita, essa estatística minha está até defasada. O palestino tem uma renda per capita anual de $1.000. Israel dá emprego aos palestinos, eles trabalham lá. O palestino, o judeu, vivendo de tecnologia, exportando tecnologia. Até porque Israel é miudinho. Ninguém ouve falar de petróleo em Israel. Por que Deus fez assim? Não sei. Há quem diga que a terra de Azer tem os pés banhados em azeite, um negócio assim. Eu já ouvi uma vez um pastor comentando que isso aí seria petróleo ali e tal, não sei o quê. Seja lá como for, é muito complicado. Israel é muito pequenininho. Mas sobrevive. E uma das coisas que me chama muita atenção, como é que um país que se junta em 1948, vindo um de cada canto, do Brasil, da Rússia, da Espanha, da Etiópia, do Marrocos, da Inglaterra, daqui, dali, se junta, se entendem, formam um sistema parlamentarista, se organizam, exportam tecnologia e têm condição tecnológica, inclusive armamentista. Qual é a questão? Cada um que veio de onde veio com a sua tecnologia. O judeu americano devia ter mais instrução que o judeu brasileiro. Inteligentes eles são. Trabalhar, não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas eu os vejo iguais a Jacó. O patriarca dele, eles são iguais. Eles trabalham noite e dia, noite e dia. Eles trabalham. Um deles aqui no Brasil, o Stern, lembra daquela loja? H. Stern, vendia joias.
quem lida com ouro e pedras preciosas tem que enxergar bem. Ele enxergava mal. Começou de datilógrafo, e depois ele foi criando, crescendo, descobrindo aquilo que nos ouvidos se chama de gema, né? Um tipo de pedras brasileiras que foi valorizando. Eles estão sempre lucrando, ganhando dinheiro, lucrando, ganhando dinheiro. São os judeus. Fala. Eu tenho uma pergunta. Fala. Pastor, diga-me uma coisa. Será que, segundo os estudiosos de guerra, essas coisas assim, vamos ter a terceira grande guerra mundial, né? Que, segundo alguns dizem, será a última. Será que está incluída aqui, inserida aqui dentro dessas 70 semanas de Daniel? Olha, é difícil responder isso. Entendeu a pergunta? Eu entendi. Será que essa possível terceira guerra mundial estaria incluída nessa 70ª semana no período da tribulação? É isso que você perguntou? Isso. Por quê? Porque, na realidade, é o que dizem hoje, nós temos os países que têm armas nucleares, né? Tem ogiva para destruir a Terra 5 vezes. Isso. 5 vezes destruir mesmo o globo terrestre. Então, por isso que eles estão tão temerosos de uma guerra nuclear. Mas é possível que vá ter a terceira grande guerra mundial. Será que está? Por isso que é a minha dúvida. Será que está incluído dentro dessas 70 semanas? Se tiver, vai ser a última. Pois é, veja bem, eu não tenho como responder isso ao irmão, nem pela Bíblia, nem pelo que a gente vê hoje. O que a gente vê hoje é o que o irmão falou. Supõe-se que pode acontecer. Pode. Todo mundo está cheio de bomba. A Índia tem bomba, o Paquistão tem bomba, Israel tem bomba, os Estados Unidos, e vai por aí afora. Todo mundo tem bomba. Tal. Agora, uma das razões que eu acho que não vai acontecer a Terceira Guerra Mundial é exatamente esse primeiro argumento que o irmão usou, que é verdadeiro. Tem pólvora no mundo, que nem é mais pólvora, é átomo, para destruir a Terra 5 vezes. Bom, se vai destruir tudo 5 vezes, não tem espaço para a 70ª semana. Destruir o geral, eu acho que não vai acontecer. Eu acho. Por outro lado, claro, um louco qualquer, um desses que a gente, para não ficar citando nomes aqui, que tem pelo mundo afora, de repente o sujeito resolve fazer uma briga estranha lá. A gente ouve umas loucuras, né? Esses dias a gente ouviu aqui no Brasil. Quando acabar a saliva, entra a pólvora. Virou piada. Estão lembrados? E tal. Mas um tonto aí resolve lá, um hack resolve entrar no botão vermelho lá da Casa Branca. Como é que faz? Então, pode. Eu, particularmente, acho que não vai acontecer. Mas pode acontecer. Se acontecer, imagina, Sérgio, que aí vai começar tudo de novo, né? Até reconstruir tudo para depois fazer a 70ª semana. Se tudo vai ser destruído, eu fico imaginando que essa seria uma razão para não. Mas não posso afirmar, não vai acontecer. Pode acontecer. Entendeu? Outra coisa também que me faz pensar, presbítero Sérgio, é que uma guerra mundial, certamente ela vai não afetar somente um local. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi mais Europa, aqueles cantões todos lá. Mas agora, com tanta pólvora, eu imagino que se pegue o mundo inteiro. E, na realidade, isso tudo aqui está centralizado em Israel, né? O mundo vai... Eu vou usar a palavra errada aqui. O mundo vai acabar, ou vai ser refeito, vamos dizer assim, Novos Céus e Nova Terra, onde ele começou. Que, segundo os estudiosos, arqueólogos e tal, foi no Iraque. Que, por sinal, é terra de Israel. Um exercício para os irmãos, se quiserem, de vez em quando eu dou uma olhada lá, tal. Peguem os textos de até onde vai o limite da terra, onde pisar a planta do vosso pé. Israel começou errando já lá. Até o rio Eufrates, eles não foram até lá. Tirai todos os inimigos do vosso meio, eles não tiraram. A terra
dos filisteus está lá até hoje. É a faixa de Gaza. Era para tirar todo mundo. Vários erraram. E Deus, por misericórdia, segura daqui, segura dali, abençoa, abençoa, abençoa. Mas eles pagam caro. Alguns povos, o que eles fizeram? Nós vamos escravizá-los. Não vamos destruir, não. Vamos escravizar. Bota ele para trabalhar para a gente. Tá bom. Botaram. Acontece que existe um negócio que a tecnologia não resolve. Permitam-me os irmãos falar de maneira tão clara. A tecnologia não resolve esse problema. Jesus falou, o Espírito Santo falou, olha, não faz. Não faz porque não vai dar certo. Expulsa eles, elimina, é juízo meu. Elimina, vai lá, Saul. Acaba com tudo. Boi, vaca, cabrito, cachorro, gato, galinha, homem, mulher, criança, acaba com tudo. Elimina. Não, em algumas vezes nós vamos fazer acordo. Aí Papai do Céu não colocou dessa forma que eu vou falar, afinal Papai do Céu não era brasileiro, eu vou falar igual brasileiro. O sexo derrubou eles. A Bíblia diz isso em linguagem nobre, e não dessa forma que eu estou falando. Mas o que a Bíblia diz? Vocês vão dar seus filhos para casar com as filhas dele. Eles vão dar as filhas dele para casar com os filhos de vocês. Vocês vão se, olha o termo usado, se prostituir, mas não é com sexo. Vocês vão se prostituir com os seus deuses. Ora. Foi o que aconteceu. Então, Israel errou várias vezes. A terra deles é maior do que eles têm hoje. Mas eles não obedeceram o que Deus mandou. Quando o reino foi maior, se não me falha a memória, foi no de Davi e o segundo foi o de Salomão. Algumas Bíblias trazem esses traçados lá, dá para você ter uma ideia. Agora, hoje o que tem? Aquele pedaço ali da Jordânia, Transjordânia, Cisjordânia, Rio Jordão, está tudo ali, aquilo ali, todo dia um joga pedra no outro. Quer dizer, se fosse pedra, estava bom. Todo dia tem um desastre. E a coisa é complicada. Eu me mando orar por Israel. Porque cada vez que eles matam um judeu, lá mata 10 palestinos. Como é que vai ter acordo nisso? Outra coisa, os próprios palestinos não se entendem. Os árabes podiam dar apoio a ele. Por que não dão? Tanto o país árabe, todo mundo tirando um ou outro, todo mundo sobrando dinheiro. Petróleo. Por que eles não chegam lá na ONU, ou não chegam para Israel e dizem assim, olha só, amigo, ou faz o acordo ou a gente tira vocês daí. Ninguém faz isso. Para mim tem duas coisas. Tem a mão de Deus e eles sabem, os árabes sabem também, que a única cabeça que pensa no Oriente Médio é a do judeu. O judeu tem mais instrução, mais tecnologia. O judeu vê o mundo mais longe. Eles se espalharam pelo mundo afora. Eles fazem um negócio que a gente vai achar assim, que bobagem. Por exemplo, quando quebrou a barragem aqui em Minas, Brumadinho e a outra lá, Bento, não sei o quê, o Benjamin Netanyahu mandou para cá soldados, bombeiros e equipamento. Qual é o interesse disso? O interesse é ter países ao seu lado. O Brasil é um gigante na América do Sul. Eles sabem que o dia que o Brasil deixar de ser corrupto, ou pelo menos diminuir, né? Deixar não vai, e crescer como potência, eles precisam ser amigos desse país brasileiro. Eles gostam do brasileiro. O brasileiro é inteligente, é trabalhador. Parece que nós somos só brincalhões, não sei o quê, só gostamos de praia. Conversa. Sabe que o brasileiro trabalha. Não produzimos mais porque a escolaridade é baixa. Um brasileiro bem instruído vai produzir demais. O pastor Jurandir, um dos dois filhos dele, trabalhou nos Estados Unidos na Xerox. E eles sabiam da capacidade do Heraldo. Isso é um exemplo de como o brasileiro está lá no mundo da tecnologia, no Vale do Silício, lá onde nasceu a Microsoft, a Apple,
o Google, todo mundo, um bendito computador lá, de jeito algum funcionava. E eles resolveram chamar o Heraldo para ver. O Heraldo trabalhava lá. O Heraldo foi, examinou. Ninguém conseguia fazer funcionar e tal. O Heraldo perguntou, posso trazer um amigo meu, parece um manauara também, um do Amazonas, que era tão bom quanto ele. Ele falou, pode, levou. Pegaram o computador, foram peça por peça, programa por programa, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Pegaram o computador, botaram para funcionar e entregaram para eles. Aí, ó, está prontinho, está pronto, pode usar. Então, eles sabem da capacidade do brasileiro. Isso é só um exemplo banal. Porém, o mundo inteiro vive de olho em Israel, tentando fazer um acordo de água com vinho. A Europa não pode brigar com os árabes, senão fica sem petróleo. Se a Europa briga com os árabes e fica sem petróleo, a Rússia também não vende petróleo à Europa, porque a Rússia quer que a Europa se afunde, a América do Norte também. Como ela apoia os árabes, a Europa vai ficar sem petróleo. Eu já ouvi dizer, parece que é verdade, a França não tem uma única gota de óleo no seu território, tem que comprar fora. Como é que vai brigar com os árabes? Por outro lado, entra a Bíblia. Abençoareis que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Tem que ficar entre a bênção de Deus e o petróleo árabe. Brasil vai brigar, vai ficar contra os árabes? Veja que o presidente nosso atual ia levar a capital, a embaixada brasileira, para Jerusalém. Não levou. Não levou. Por quê? Certamente, isso não sai na imprensa, mas certamente todos os empresários brasileiros que exportam carne, que exportam frango, chegaram para ele e disseram o seguinte: escute, o senhor leva a capital para lá e eles param de comprar o nosso frango. A gente vende para quem? Eu vou gerar desemprego para o senhor aqui. Tá bom para o senhor? Tranquilamente, foi isso que eles disseram para o nosso presidente. Então, vai haver a Terceira Guerra Mundial? Não sei. Eu acho que não, mas concordo com o prefeito, Sérgio. Tem tudo para ter. Tem pólvora demais. Tem átomo demais. Fala, Jovem. Ok. E talvez essa inteligência deles, né, extremada, seja porque eles perderam a sua memória escrita, né? Tudo foi destruído. E toda a história deles vinha de dentro para fora. Tudo que eles construíram, tudo que eles têm hoje, veio de dentro da memória deles, né? Foi reconstruído, né? E talvez essa inteligência fora do comum que eles têm, né? E outro fato também, trabalhar, né? Trabalho. Há uma frase de Jacó que me. A história de Jacó é muito interessante. Um dia desse eu preguei sobre Jacó no aniversário do meu primo aqui em casa, aqui na casa dele. É interessante. As fases da vida de Jacó. Começa fazendo atrapalhada. Negócio começa na atrapalhada, mais a mãe que não ajudou muito, né? Tal, e Rebeca, tudo bem, e tal. Mas depois que Jacó passa o val de Jaboque, que ele já não tem as mesmas forças de antes, e ele começa a perceber que Deus está muito mais perto do que ele imagina, apesar de Betel, há uma frase dele interessante, quando ele fala para o tio dele estava mal de tio que só ele, né? Labão estava mais para Lambão do que para Labão, mas tudo bem. Vamos lá. Durante 20 anos eu trabalhei no sol e na chuva. Detalhe, ele chegou lá, como dizia minha mãe, com uma mão na frente e outra atrás. Quando ele saiu de lá, estavam os dois ricos, ele e o tio. Trabalhar. É tudo que ele sabe fazer. Trabalha. Não é? Não conhece, não, Elane, a anedota do judeu morrendo? Não conheço, não. É uma porção de anedota de judeu, né? Que nenhum deles me escute. Aí disse que o judeu estava... São duas, né? Uma estava lá, chamaram o padre, já virou história que nem ia chamar padre para judeu, mas vamos lá. Chamou o padre para fazer a extrema-unção. Olha o que o padre foi. A hora que o padre se abaixou sobre
sobre o leito dele, o judeu estava lá. Morre ou não morre. A hora que o padre fez assim, o cordão tinha uma cruz bonita, dourada, pendurada no pescoço do padre, e passou assim, pela cara do judeu. Ele olhou, é de ouro, é de ouro, é de ouro. Nem na hora da morte. A outra que ele estava lá morrendo, né? Foi lá pedir a bênção do pai Jacó. Aí chegou, pai, Levi, sua bênção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Pai, é Simeão, sua bênção, Deus te abençoe, meu filho. Aí veio o terceiro filho, eram 3. Pai, é Rubens, sua bênção. Quem está na loja? Vieram os 3 na loja. Vieram os 3 e a loja estava fechada? Pô, aí não. Tava deixando de ganhar. Agora, eu ouvi um deles falando, escrevendo o seguinte: por que eles crescem tanto e por que eles não se deixam enganar fácil? Porque eles questionam tudo. Tudo. Há até um ditado entre eles que diz o seguinte: onde houver 2 judeus discutindo, existem 3 opiniões. Tem 2 discutindo, pode procurar que tem 3 opiniões. Eles questionam tudo. É outro negócio também, né? Ou eles fazem isso, eles se afundam lá, né? Então, verdade. Com certeza. Foi um prazer, jovem. Que o Senhor nos abençoe. Semana que vem estaremos aqui, dia 28, com o licenciado, nosso irmão Danilo. Ele vai estar ministrando para a gente o capítulo 10 de Daniel. Amanhã... Eu ia fazer uma fala. Pode falar. No próximo sábado, na próxima quinta-feira, nós teremos o nosso estudo de vida cristã do mês de novembro aqui na nossa sala. Quem vai estar dando esse estudo para nós será a nossa irmã Vera Delboni. Ela é irmã carnal da nossa irmã Mirtes. Ela foi da igreja congregacional de Camilópolis muito tempo, aí depois ela se casou e ela foi para a Assembleia de Deus junto com seu esposo. E ela vai estar com a gente aqui para nos dar o estudo de vida cristã do mês de novembro. Amanhã, não aqui nesta sala, mas no Zoom, os juniores também estarão reunidos para a sua classe. Amanhã nossa irmã Jamila vai estar com eles. Fala, reverendo. Jamila? Isso. Tudo bem, eu ia falar o seguinte, né? Depois a gente precisa colocar isso, Fábio já deve ter feito alguma comunicação. Já fez. Eu ia ligar para você. Depois de eu ligar para você também, para tirar outras dúvidas minhas ou conversar, é sobre a igreja. A gente amanhã deve ficar fechado, nós não vamos abrir. Qual é a questão? A coisa em São Gonçalo está meio confusa, meio atabalhoada. A prefeitura fez um decreto onde não fala de fechar a igreja. No Facebook, o comunicado que ela colocou fala em fechar a igreja. O que está acontecendo? Tem igreja que vai fechar, tem igreja que não vai fechar. Por exemplo, a primeira igreja batista de São Gonçalo colocou um comunicado, vai fechar. A igreja Rema, do Alcântara, não vai fechar. A congregacional de Ponte Seca vai fechar. Então, nós conversamos, eu e os demais presbíteros, sobre a possibilidade do que fazer. E chegamos à conclusão de fechar. Não tanto e somente pelo decreto, mas pela situação de São Gonçalo. Hoje eu ouvi uma entrevista do secretário de Saúde de São Gonçalo, ele foge agora o nome dele, dizendo que estamos com 86% dos leitos tomados. 86 ou 84? Acho que é 86. Tomados. Não tem mais leito. Sexta-feira, 100% estavam tomados. Por que diminuiu? Não é porque ficou alguém curado, não, ainda que, graças a Deus, tem gente ficando. A questão é que eles arranjaram mais 20 leitos em algum lugar. Agora, 20 leitos para um município com 1 milhão de habitantes não é nada. Então, considerando isso que cresceu demais,
no Rio, em São Gonçalo, cresceu 150% de 2 meses para trás para agora. Como é que se faz isso? Então a gente achou por bem não abrir amanhã nem terça. Aí nós vamos gravar. Amanhã quem vai dirigir é o presbítero Fábio, ele vai dirigir, ele vai gravar, ele próprio vai pregar e tal. E durante a semana a gente vai conversar sobre o domingo que vem. Terça-feira eu ainda vou ver aqui com a minha secretária tecnológica se eu vou poder gravar o meu estudo para fazer como ela fazia. Ela falou aqui ainda agora. Ela me disse aqui ainda agora que ela está craque nesse negócio aqui. Então vamos ver. Mas ela está dizendo que você, ela me deu outra ideia. Dei. Para a gente abrir a sala na terça-feira e o senhor dar o estudo aqui na sala. Assim como a mensagem de amanhã, que o senhor daria amanhã de manhã, nós podemos abrir a sala à noite e o senhor dá a mensagem amanhã à noite. Porque aí não precisa gravar, eu gravo aqui e depois a gente sobe para o YouTube. Ah, tá feito. Tá? Tá feito. E amanhã, que... amanhã estaremos lá na igreja, eu, presbítero Fábio e Vitor Rafael. A gente vai fazer a transmissão do culto ao vivo. Você, presbítero Fábio, diácono Vitor Rafael? Diácono Vitor, isso aí. Ele disse que quer ser o presbítero mais novo da igreja. Falou? Opa, amém. Tudo que tem que fazer é consagrar a vida e estudar. Foi isso que eu falei para ele. Poderoso é que tem o meu apoio. Tem o meu apoio. Amém. Já tem gente votando nele, a Marli. Ó, apoio. Vitinho que é o nosso lugar. Deixa ele. Pode vir. Mas deve ser mais, isso sim. Fala, Sérgio. Aí ficaremos assim, tá bom? Ei, Elaine. Oi. Elaine. Oi. Amanhã à tarde as nossas crianças vão estar na live, tá? Amanhã à tarde. Já anunciei aqui 16 horas. Jamila falando para as crianças. Ok. Já foi devidamente Lá da Bahia. anunciado. Diretamente da Bahia para nós. Ela vai falar em baianês. Vamos encerrar então. Vou pedir a nossa irmã Nelma que esteja acionando aí o microfone dela e esteja orando para encerrar a nossa escola dominical. Mãe. Escuta, o meu compromisso então é amanhã à noite a mensagem, não é isso? Isso. Aí a gente pode marcar que horas? Umas 19 a 19h30? Qual o horário melhor? 19 mesmo tá bom. Tá bom, então 19 amanhã, 19 horas. Eu vou colocar o anúncio para os irmãos acompanharem amanhã, tá bom? Nel, uma hora pra gente. Peraí, ó, olha que coisa linda, ó. Um pior que o outro. Olha que coisa linda. Um pior que o outro. É tudo para lata de formiga. Sobe mais, sobe mais. Sobe. Olha só, gente. Agora aqui vou impor as mãos. Momentos totalmente diferentes, hein? Não, detalhe, é tudo tirado no mesmo mês. Gente, que coisa! Isso aí é coisa de Thalita, né? Não. Não é de Thalita, não? Tem que avisar o pessoal amanhã, né? Tem. Foi avisar bem avisadinho. Vou avisar. A fotógrafa foi minha mulher mesmo. Mas eu acho que eu vou trocar, vou botar alguma nora, porque a mulher não quis me ajeitar direito, não quis botar o ângulo certo. Ela está aqui ouvindo. Deixou tudo desajeitado. Ela não dá da barba. Vamos, né? Agora pra gente. Quem vai orar?
Pedi a Nelma para orar, mas ela congelou. Sérgio, ora para nós então, para terminar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo estudo que tivemos agora. Senhor. Muito obrigado pela sabedoria que tu tens dado ao teu servo, pastor Leônidas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo. Queremos suplicar a Ti, ajuda-nos a cada dia, Senhor, vivermos de acordo com a Tua vontade, para que, quando o Teu Filho voltar, Senhor, estejamos prontos, ó Deus, para irmos com Ele. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de toda a equipe, ó Pai, que está elaborando essas programações. Abençoe Elaine, Senhor, Vitor, Senhor, o presbítero Fábio, Senhor, e os outros irmãos. Continue fortalecendo a vida de cada um deles. Continue conosco nesta tarde, Senhor. Dá-nos um restante de tarde, noite, debaixo da Tua graça e proteção. Com perdão de nossos pecados, é o que lhe pedimos e já lhe agradecemos. Amém e amém. 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 E mais um último comunicado. Ainda está longe, mas nós já vamos avisar. Primeiro domingo de dezembro, nós teremos a nossa sala aqui às 15 horas, para nós agradecermos a Deus 39 anos de pastorado do nosso pastor Leônidas. E Que horas? às 15 horas. Vou explicar por quê. Pastor Vanderly estará conosco para ministrar a palavra do Senhor. E como a programação em Campinas começa a partir das 17 horas, terá que ser mais cedo. Então, nós vamos fazer a nossa sala às 15 horas, dia 6 de dezembro. Amém? Muita honra, hein? Começando a achar que você já trouxe um de Portugal, agora está trazendo um de São Paulo. Começando a achar que eu quero trazer um do Japão para pegar aqui também. Vamos trazer um pastor japonês para falar para a gente. É só eu descobrir aonde está. Porque quando eu descobrir, eu vou convidar. Né?